boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui. Esse é nosso novo episódio do podcast Simples Vida. Hoje a gente trouxe dois convidados extremamente especiais, o Dr. Fábio e o Dr. José. Dr. Fábio, um geriatra, e o Dr. José, ortopedista, certo? Já estou há 2 anos nesse mercado, que eu vi com maior conhecimento prático e uma fusão muito boa da expertise das especialidades com essa nova terapêutica, por assim dizer, simplificando a cannabis como uma nova terapêutica, mas vem trazendo aí os dois uma carga enorme de conhecimento. Então, obrigado de novo por ter vindo, é uma honra. Obrigado pelo convite. Prazer é meu. E queria simplesmente começar que vocês se apresentassem. Então, começando só por ordem, pelo Dr. Fábio, da onde veio um pouco da sua história médica, rapidamente, e daí a medicina com a cannabis. Claro. Obrigado primeiro pelo convite. É sempre legal, né, tá falando sobre o que a gente gosta de fazer no dia a dia, né? E se a gente tá aqui é porque a gente acredita muito mesmo, né, no potencial e nos efeitos benéficos que a gente tem com o uso da cannabis, né? Enfim, né, eu tenho uma formação de clínico geral, sou geriatra e sou paliativista, né? Fiz 3 subespecialidades e dentro da geriatria e do paliativo eu comecei a entender que, né, controlar sintoma e sofrimento talvez fosse o meu maior objetivo de vida. Fugir um pouco daqueles guidelines rígidos e cair na questão individualizada do atendimento, né? Na geriatria a gente atende o indivíduo com suas várias, né, comorbidades e tal, e eu consigo centrar o foco no paciente. E eu comecei a pensar que a cannabis tinha um espaço muito importante nesse cenário, né? E já vai fazer o quê? Bem uns 8 anos aí que eu tô nessa jornada já de prescrever cannabis, com experiências muito positivas, eu posso te dizer. E nesse sentido, eu acredito que o ponto principal de estudo, independente, né, da forma, da indicação, é a educação. Eu acho que a educação em saúde ainda é o principal pilar que a gente tem para difundir, né, conhecimento, para dar embasamento, para dar sustentabilidade, né, num processo de acreditar realmente numa medicação com potencial de efeito. E a minha história mais ou menos é essa. A gente vai conversar um pouco mais aí a respeito. Boa. Bom, eu sou o Zé Wilson, sou médico formado pela Universidade de São Paulo. Aqui em São Paulo, fiz residência em ortopedia e traumatologia na mesma instituição. Me especializei em cirurgia do quadril e medicina esportiva. E, na verdade, essas 2 especialidades é que me levaram a conhecer a cannabis, porque trabalho com atletas de alta performance e cirurgia do quadril com pacientes idosos, pacientes geriátricos, como o Fábio. Esses 2 tipos de paciente, esses 2 extremos, eles têm muitas familiaridades. Os 2 são poliqueixosos. Os 2 têm dor crônica, os 2 têm distúrbios alimentares, os 2 têm ansiedade, distúrbios do sono. Então isso acabou me empurrando para um atendimento mais integrativo. Não tratar apenas a queixa-foco de cada um desses pacientes. E esse tratamento integrativo, ele casa como uma luva com a cannabis medicinal. A gente encontra aí nos fitocannabinoides, ou nos canabinoides sintéticos também, medicamentos multimodais por si só. Eles têm a capacidade de tratar vários sintomas, dependendo da dose e da combinação de fitocannabinoides, com uma margem de segurança terapêutica muito maior e mínimos efeitos colaterais. Os resultados que eu estou tendo com ambas as populações, os pacientes mais idosos e com atletas normalmente de alta performance, profissionais ou amadores, são extremamente positivos e eu não vejo um caminho de volta. Não é uma terapêutica que veio para ficar, ela já tem aí descrito mais de 3.000 anos antes de Cristo, então não tem novidade nenhuma, mas na medicina moderna, vamos colocar assim, é um caminho sem volta. Ela faz parte do nosso arsenal terapêutico hoje e o espaço dela ninguém vai tirar de forma alguma. E aí, já linkando tanto a questão da cannabis um pouco com cada especialidade, no caso da geriatria,
existe uma dificuldade muito grande, às vezes, em ler resultados de estudos e até gerar resultados, muitas vezes, de estudos, como você mesmo comentou, mas também na geriatria, por muitas poliqueixas e muitos efeitos colaterais, às vezes, da idade, enfim. É um grupo, falando em termos de evidências científicas, de difícil, muitas vezes, conclusões, sendo bem ao pé da letra sobre paper. E daí nisso entra uma questão que a gente escuta muito sobre novos prescritores, muitas vezes desse tema. Como começar, às vezes, a prescrever para um grupo sensível, por assim dizer, um remédio que muitas vezes falta protocolos prontos, assim, para cada uma das queixas? Bom, vou começar. A questão eu acho que essa busca por segurança, né, na prescrição, ela vem realmente da cultura, né, médica, hospitalocêntrica, que precisa gerar dados de características epidemiológicas, né, e que tenham desfechos duros, né? Uma população idosa, raramente a gente vai conseguir fazer ensaios epidemiológicos com desfechos duros, né? Isso eu posso falar para qualquer tipo de remédio, para qualquer tipo de doença. Então, trabalhar com a população geriátrica não é difícil, é dificílimo. Eu aprendi isso no primeiro dia de aula que eu entrei. Também sou lá do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O professor Wilson Jacó falou isso pra gente, né? Então, geriatria não é difícil, é dificílimo. Justamente por causa disso, é uma população sui generis. A gente tem, né, infinitas variáveis na hora de tentar tratar o paciente. E a outra coisa que eu acho que é importante, né, se a gente tem essa capacidade de percepção, de não fazer mal, já é um bom começo. Estou falando isso para os médicos agora, né? Porque o que tem de remédio aí que faz mal para as pessoas, e eu posso te afirmar que para a população geriátrica, a maioria dos remédios fazem mal, tá? Nesse sentido, eu acredito e vejo, né, todos os fitocannabinoides, até os sintéticos, como uma boa possibilidade, sim, de desprescrição, por exemplo. Tá? Isso é uma realidade que a gente vê, né, na nossa prática, conseguir tirar um remédio que é muito ruim e tentar colocar um menos ruim, por exemplo. Remédio eu acho que nunca é bom. Se a gente pudesse evitar dar remédio para todo mundo, a gente evitaria, mas é necessário. E diante de uma necessidade, eu acredito que a gente pode evitar dano. Então, a gente sempre se norteia por isso. Pensando especificamente na geriatria, eu acho muito complicado a gente conseguir, por exemplo, fazer um grande estudo epidemiológico com 5.000 pacientes em cada braço com demência para tratar sintoma comportamental, um XYZ de dosagem, né, de CBD, de THC, CBG, CBN. Ia ser um desenho de estudo lindo, fantástico, mas é pouco factível no mundo real. E por isso que existe, quando a gente vai estudar, né, nível de evidência, né, toda aquela escalada para a gente chegar num ápice, né, de evidência. Então, começa com opinião do especialista, começa com casos controles. Eu acho que a gente está caminhando, sim, né, dentro da expectativa, né, das pesquisas no mundo geriátrico para chegar em estudos, em papers com qualidade melhor. Mas eu acho que isso não é tão relevante, né? Eu acho que isso é relevante para dar segurança para o médico. Que hoje em dia as pessoas têm receio de absolutamente tudo, né? Principalmente médico. A gente estava até conversando um pouquinho antes que o mais difícil é você convencer, entre aspas, né, dar embasamento para o médico, de conhecimento de que sim, existe uma possibilidade no uso para determinada especialidade, para determinada doença, mas eles precisam estar dispostos a aprender. Por isso que eu falei no começo que educação eu acho que ainda é a base de tudo. Eu acho que você tem experiência também, né, com população idosa. A população idosa não se encaixa em guideline.
A gente não vai ter um único algoritmo para tratar osteoartrose de quadril. Tanto que nem para, com medicina tradicional, a gente tem uma única diretriz para tratar a osteoartrose de quadril. Qual hora melhor é de eu colocar uma prótese total? Quando que eu vou tratar clinicamente? Né? A gente tem essas discussões, né? Eu acho que com medicação é a mesma coisa. Focar no paciente talvez seja a melhor opção que a gente tem. Qual que é a sua opinião, José? Você falou uma coisa muito importante, que é a desprescrição. Quando a gente fala do paciente geriátrico, a gente está falando do uso de polifarmácia. Não existe um paciente geriátrico que não esteja fazendo uso aí de 3, 4, 5, 6 diferentes alopáticos, tá? Toma estatina para colesterol, toma um antidepressivo, toma um ansiolítico. São muitos medicamentos concomitantes. E isso gera principalmente aí um dano hepático. Esse fígado, o paciente vai metabolizar todos esses fármacos. Ele está sobrecarregado. Então eu acho que esse ponto da desprescrição é extremamente importante. E também a desprescrição quando a gente fala de abuso de medicamentos. Aí falando tanto da população geriátrica quanto da população atlética, tá? A gente tem tanto no atleta quanto no geriátrico um abuso muito grande de opioide, por exemplo. Se a gente for falar especificamente do opioide, nos Estados Unidos é uma epidemia hoje, a morte por opioides. É uma escalada absurda. Você tem mais morte por abuso de opioides do que por acidente de carro. E já é comprovado com estudos científicos extremamente robustos que a cannabis ela é passível de diminuir a dosagem do opioide ou mesmo substituir o opioide. Então essa redução de dano, essa desprescrição, acho que é um ponto muito importante. Em relação aos estudos clínicos, a gente sempre vai ter um viés muito grande em qualquer estudo clínico relacionado a cannabis. Por quê? Quando a gente fala cannabis, a gente está falando de mais de 600 princípios ativos, tá? A gente está falando de mais de 150 fitocannabinoides, terpenos, flavonoides. São mais de 600 princípios ativos. E a gente sabe que quando a gente usa full spectrum, um produto de cannabis em que você tem todos os componentes da planta, os resultados são melhores do que quando usamos um isolado, quando a gente usa apenas uma molécula. E quando a gente faz um estudo com full spectrum, sempre vai haver uma crítica. Qual o princípio ativo que está trazendo benefício? E é uma crítica válida. O colega que critica a gente por esse motivo, ele tem razão. Eu não sei qual é o princípio ativo. O ideal seria fazer 600 estudos com cada um desses, não só 600. Tem que combinar todos eles, ou seja, é inviável. Então essa crítica sempre vai existir. Porém, existem estudos muito importantes que se chamam estudos de mundo real, em que você trata os pacientes, você colhe os resultados. Isso é uma evidência. Não é um duplo cego randomizado. Não é. Mas é uma evidência muito forte. Tá? Contra fatos não há argumentos. Em massa, são estudos com milhares de pacientes. E um outro ponto, a gente falou muito de protocolo, nunca vai ter um protocolo. Tanto por cada paciente ter peculiaridades muito grandes, e tanto pela cannabis ter uma ação muito particular em cada pessoa. Eu posso ter 2 pacientes com a mesma idade, com a mesma queixa, gêmeos que sejam. E eles vão responder a doses diferentes, a protocolos de tratamentos diferentes. Então o tratamento com derivados de cannabis ele é extremamente personalizado. E tudo que é muito personalizado leva mais tempo, custa mais caro, demanda mais atenção, porém o resultado é melhor. Então esses 2 problemas eu acho que vai ser muito difícil de a gente chegar em uma solução. Mas eu não enxergo como um problema. É apenas um trabalho um pouco mais dedicado por parte do médico e do paciente, porque o tratamento com cannabis é sempre um tratamento a 4 mãos. Então é uma prescrição clássica que eu vou dar para o Fábio e o Fábio vai seguir. Eu preciso do feedback dele, eu preciso do retorno dele para junto com ele modular essa dose, acertar a posologia que vai ser específica para ele. E cada paciente precisa desse protocolo de atendimento para que tenha um resultado positivo quando a gente fala de cannabis medicinal. E acho que pelo menos o que ajuda na solução desse problema, que nem você disse, acho que o que ajuda a não ser um problema é a segurança, né? Pelo menos isso. É muito complexo de se provar uma receita de bolo, tanto pelo lado da diferença dos remédios, quanto pelo lado da diferença das sensibilidades, mas por outro lado, pelo menos é seguro. Tem uma questão da segurança muito forte. Extremamente seguro. Que ajuda pelo menos a começar,
com mais segurança. Isso é legal a gente sempre explicar o porquê é tão seguro. É importante todo mundo entender o porquê dessa segurança. Primeiro, não existe nenhuma overdose na história causada por uso de cannabis. Seja medicinal, seja adulto, recreativo, como queiram chamar. Tá? Existem doses calculadas para que isso aconteça, mas não são factíveis para nenhum ser humano. Foi calculado aproximadamente 600 quilos de cannabis para provocar uma overdose. Então, isso não vai acontecer. Tá? E o fato de não ocorrer uma overdose, existe uma explicação fisiológica muito simples. A gente não tem receptor canabinoide no tronco cerebral. E se tem uma expressão muito baixa, o tronco cerebral, ele que controla batimento cardíaco, frequência respiratória. E essa que é a justificativa de não existir uma overdose. E mesmo uma overdose, a gente está falando aí de um efeito indesejado extremamente extremo e grave, mesmo os efeitos colaterais mais brandos, o número deles é muito menor com cannabis medicinal do que com um anti-inflamatório não hormonal, do que com um corticoide, do que com um opioide, do que com uma estatina. Então a segurança do uso da cannabis é uma coisa que também me encanta, principalmente aí no caso do Fábio, num paciente mais idoso, que é muito mais frágil e muito mais sensível. Sempre quando eu vou falar com alunos da graduação, com residentes, até mesmo em congressos, aí é sempre interessante começar falando da segurança. Porque eu acho que esse é o que dá embasamento aqui para a gente poder estar conversando e falar assim, primeiro, é seguro. 2, eu posso fazer o bem para esse paciente. Então, quando a gente compara estudos de segurança de outros medicamentos, por exemplo, de neuroléptico, que a gente usa muito em geriatria, drogas antipsicóticas, vou dar um exemplo, quetiapina, que todo mundo usa, né? Enfim, os estudos de segurança também são bem frustros no sentido metodológico, tá? A maioria dos neurolépticos, se a gente for se atentar aos estudos, eles falam que a gente tem uma segurança para usar por 8 semanas. Nenhum estudo foi muito mais do que 8 semanas no uso de quetiapina. E eu, como geriatra, eu vejo muito na minha prática que quando você introduz algum antipsicótico, algum neuroléptico, a gente mantém por anos. Né? E que estudo que justifica eu usar por anos? E pouca gente se questiona por isso, né? Eu acho que isso aconteceu também com opioide, sabe? A gente tinha, sei lá, tô falando isso no começo da minha prática como paliativista também. Há 15 anos atrás, a gente tinha uma opioidofobia, né? Todo mundo morria de medo de morfina. Todo mundo morria de medo de qualquer outro tipo de opioide. E eu acho que a gente está vivendo isso agora, né, com os derivados da cannabis. Existe esse receio. Na verdade, a gente já passou pela fase crítica, a gente já está se acostumando. Mas essa coisa existiu com o opioide também lá atrás. Quando eu comecei a dar plantão e comecei a cuidar de pacientes em fim de vida, né? As enfermeiras, por exemplo, do setor já falavam assim, tá chegando o Dr. Morte, o cara que faz abrir carrinho de parada, porque a morfina, o fentanil, só ficava em carrinho de parada antes. A gente não conseguia ter acesso ao opioide forte, né? E ele vai começar a sedar todos os pacientes aqui nessa enfermaria. Então eles já me conheciam, né? E eles sabiam que naquele dia eu ia usar um monte de frasco de morfina, de fentanil. De Kevorkian. Exatamente. Né? E é cultural, né? Até você mostrar que você consegue fazer um controle de sintoma muito melhor, né? Com uma dose titulada, né? De morfina para cada paciente, do que ficar tentando usar dipirona, que não dá, tramal, que só constipa, enfim, que dá náusea, que dá vômito. E é um processo, né? Então, a gente demorou muito tempo, até mesmo, né, nos hospitais gerais, para ter essa visão que o opioide funciona, né? E funciona muito bem, desde que bem indicado para aquela pessoa, para aquela, né, enfermidade, titulado na dose correta, né? A gente não faz nada além do que a boa medicina. Eu acredito que com o uso dos derivados de cannabis também é a mesma coisa. É um remédio, é uma medicação que a gente tem que ter cuidado na hora de usar, né? A gente tem que saber as indicações, mas ela é uma medicação com um potencial muito bom.
E eu acho que a gente está caminhando para cada vez mais ter essa segurança, não a segurança de livro, a segurança farmacológica, mas a segurança prática mesmo, né? Eu sempre falo para meus alunos, né? Eu falo assim, nossa, a primeira vez ganhei meu carimbo lá de médico, primeira vez que eu prescrevi dipirona sozinho, eu falei, putz, será que eu passei a dose certa mesmo? Né? Porque é a primeira vez que você tá passando sozinho, sem ninguém do lado. Você falou bastante de opioide, vamos lembrar de onde vem o opioide, né? Então, também é uma planta, né? É uma planta que também produz uma substância que era usada há milhares de anos de forma tanto adulta e recreativa como medicinal. Só que a substância que a gente extrai da papoula, o ópio, a heroína, não dá para comparar com os canabinoides. Mas é a mesma coisa. Eu sempre me pergunto por que tanto preconceito contra um canabinoide e o opioide está aí há centenas de anos sem ninguém nunca ter falado mal dele. E não é para falar mal mesmo. Nenhum anestesista sobrevive sem um opioide. Ele é um remédio espetacular, quando bem usado, como o Fábio falou, não só ele, como qualquer outro. E aí, já que a gente já tocou num paralelo, assim, da morfina com o THC, do opioide com os canabinoides, e ainda já nessa questão também do uso paliativo, como você vê e como você já usa, como você inicia, às vezes, não sei se você tem na sua cabeça como se fosse um protocolo mais calmo, um protocolo mais rigoroso para, dependendo da situação, se é ou não paliativo. Como que funciona a questão do THC e essas situações, assim, já junto com essa questão de troca ou não o uso de opioides? E daí, para você, doutor, talvez a mesma coisa com lesões ou dores crônicas como artrose. Vamos trazer o THC um pouco para... Mas eu acho que o caminho vai ser parecido, a gente vai tratar de fases diferentes, de pacientes em fases diferentes. Acho que o grande foco é tratar sintoma, tá? A gente entende que cada sintoma causa, né, uma sensação desagradável no paciente, que é subjetiva, que é individual. É impossível a gente ter uma noção exata do que o paciente está sentindo, mas ele, de alguma maneira, pode falar para a gente o que a gente pode ajudar. Nesse sentido, quando a gente está, estou falando agora de pacientes em terminalidade, em fim de vida, a gente sabe que existem alguns sintomas que são mais frequentes de acontecer em fim de vida, né? Então, basicamente, a gente tem 3 perfis ali de pacientes que evoluem para óbito, se a gente pegar, né, população geral. Aqueles pacientes com doenças neurodegenerativas que vivem muito tempo, né, com a doença. Então, vamos pegar o Alzheimer, por exemplo, né, que se for muito bem cuidado, vai durar anos, 10, 15 anos, né, com sofrimento extremo, né, passando por todas as fases, leve, moderado, avançado. A gente tem o protótipo também do paciente com câncer oncológico, né, que evolui muito rápido, né, de uma condição de um diagnóstico e em poucos meses evolui para óbito. Uma quantidade de sintoma muito grande, principalmente dor oncológica, né? E a gente tem aquelas doenças que são crônica-degenerativas, tipo insuficiência cardíaca, tipo doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. São aqueles pacientes que internam várias vezes durante, né, a trajetória da doença. E se a gente for ver cada uma delas, a gente consegue identificar sintomas desagradáveis e que pioram a qualidade de vida desse paciente. Então, quando a gente foca em qualidade de vida, eu acho que quando a gente fala de cuidado paliativo, né, a gente quer aliviar sofrimento. E a gente quer trazer a qualidade de vida como, né, o nosso principal instrumento. E visando isso, olha que interessante, né? Acho que saiu no JAMA, né? A gente está falando de nível de evidência agora, né? Em 23, o ano passado, um estudo australiano muito grande que viu qualidade de vida em mais de 5, 6 mil pessoas, né? Com diversas doenças. E a gente conseguiu ver que, né, usando um instrumento específico, o SF36, e ver várias dimensões ali de qualidade de vida, a gente poderia melhorar muitos sintomas. Tá? Não foi uma população exclusiva, né, de pacientes em cuidados paliativos, mas enfim, eram pacientes sintomáticos, tá? Cada um com a sua doença.
mas a gente conseguiu perceber que a gente conseguia melhorar um desfecho final único, que era a qualidade de vida. Quando a gente vê sintomas individualizados, né, para fim de vida, eu acho que é interessante a gente pensar em cada um desses protótipos que eu disse, né? Então, para o paciente demenciado, por exemplo, a gente tem muito sintoma comportamental relacionado à demência, que é ruim, que é agitação, que é insônia, perambulação noturna, né? Não estou falando da fisiopatologia do Alzheimer, né? Não vai melhorar o esquecimento, não vai melhorar o déficit cognitivo. Às vezes até melhora um pouco, tá? Mas eu quero melhorar o sintoma que a doença está trazendo. Se a gente pensar no câncer, eu falei, a dor oncológica, né? É o que a gente mais vê o paciente sofrer, a gente também tem muito benefício, né? E falando agora de descompensações de insuficiência cardíaca, por exemplo, que o paciente tem muita falta de ar, né? Tem dor. Então, as possibilidades são enormes em se tratando de paciente em cuidados paliativos, né? E o cartão de visita do paliativista, eu sempre falo isso também quando a gente vai falar com os alunos, é tratar impecavelmente a dor. Tá? A gente precisa tratar muito bem a dor. E daí eu vou dar a deixa para você falar um pouco de dor. Então, bora. Dor. Começou falando do THC. Ele ainda é um vilão hoje em dia, até para a maioria dos médicos. Mesmo colegas que já prescrevem fitocannabinoides, ainda tem muito medo do THC. A gente não trata dor sem THC. Fato. Ponto final. Não existe tratamento de dor com THC. Vamos deixar claro que quando a gente fala de dor, a gente tem dor aguda e crônica. E as duas dores, elas têm causas diferentes. A gente tem a dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. Onde que a cannabis funciona muito bem? A dor neuropática e na dor nociplástica. São dores em que você não tem um estímulo externo, um estímulo mecânico, térmico, químico. Você não toma uma pancada. Que é a dor oncológica. Você tem a dor de um herpes zoster, um coto de amputação, a dor fantasma. A fibromialgia é um modelo clássico de dor nociplástica. Nenhuma dessas patologias tem o THC, você consegue tratar a dor. O CBD ajuda? Ajuda. É uma combinação dos dois que classicamente vai controlar a dor. Eles agem de maneiras diferentes. O CBD ele vai modular cascata inflamatória, vai diminuir a produção de citocinas pró-inflamatórias e vai aumentar a produção de citocinas anti-inflamatórias. O THC ele tem um potencial muito bonito de dissociar dor e sofrimento. A dor está lá, mas o paciente não sente a dor da mesma forma. Tem muito receptor do tipo CB1, que é o que tem mais afinidade com o THC, ele está em todos os centros, tanto de via aferente como eferente da dor. Então ele modula a sensibilidade à dor. Então a combinação do THC com o CBD é o que sempre vai trazer melhores resultados. Na literatura se fala muito de 1:1, é a proporção clássica que a gente encontra, mas não é o que eu encontro na minha prática clínica. Tem pacientes que respondem muito bem com 5:1, 3:1, depende do caso de dor, você modula junto com o paciente qual é essa proporção. Mas a verdade é que você precisa do THC. E quando a gente fala de THC, se hoje a gente tem no Brasil, não chega a 3% dos médicos que já prescreveram uma vez um canabinoide, então você falar dos prescritores frequentes, isso é ainda muito menor. Dentro desses prescritores frequentes, se tiver um estudo, eu não conheço, do que já prescreveu THC, isso vai ser ínfimo. Então o THC ainda é uma nova barreira, é extremamente importante a gente divulgar que não é só o canabidiol que está na mídia, não é essa febre do CBD. O THC é extremamente importante em diversas patologias, principalmente quando a gente está falando de dor, neurodegenerativas também, tem uma resposta muito boa ao THC. Então são vários caminhos diferentes. Isso porque a gente está falando de THC e CBD. A gente tem o canabigerol, o canabinol, os outros 150 primos deles, que também vão ser ativos de outras formas, em outras patologias, e a combinação de cada um deles vão dar uma terceira opção terapêutica para uma terceira patologia diferente. Essa combinação é infinita. E é a beleza que eu enxergo no tratamento. Mas é o que muitos perguntam, aí se precisa do THC para o tratamento. Eu literalmente escuto isso muito. Mas eu vou ficar louco? Mas eu vou ficar chapado? Mas eu não queria? Pode, não pode, isso é ruim, porque daí a pessoa já associa a cannabis droga. E lembra assim, não, mas isso é droga, então isso faz mal, alterar. Vamos só colocar, acho uma coisa muito legal de falar, que é uma coisa que se fala demais quando falo de cannabis medicinal. Eu já vi muita gente falando isso.
que o THC é psicoativo e o canabidiol não é psicoativo. Isso não é verdade. Tá? Epilepsia é a patologia tratada com canabidiol, mais bem documentada, com estudos mais robustos. Alguém me explica como vai tratar a epilepsia com canabidiol se o canabidiol não é psicoativo? Não faz sentido. Todo fitocannabinoide é psicoativo. O que varia entre eles é o fato de ser psicotomimético. Que aí é o ficar louco. Que aí é de alteração sensorial, alteração temporal, realmente mexer com a percepção do paciente. Quando você entra com THC, isso pode acontecer? Pode. Depende da dose, depende da sensibilidade do paciente, depende da combinação com outro fitocannabinoide. O canabidiol ele pode mitigar esse efeito psicotomimético do THC. Então é extremamente variável, mas pode sim causar um efeito psicotomimético? Pode. E muitas vezes ele é bem-vindo. Quando a gente fala do paciente em cuidados paliativos. Às vezes é isso que a gente está procurando. Eu acabei fugindo um pouco da pergunta e acabei esquecendo de falar, né, do THC e né, dos outros compostos aí. Na verdade, para falar do emblemático, assim, né, se a gente for pegar os pacientes com doença de Alzheimer, né, com doença neurodegenerativa, Parkinson, o que a gente vê na prática, né? Que o THC ele melhora muito a resposta do CBD, né? Quando a gente usa CBD isolado, sozinho, a gente normalmente acaba usando doses muito grandes para ter algum efeito benéfico, né? Quando a gente associa, às vezes 5:1 mesmo, uma dose menor até de THC, a gente já sente uma diferença enorme. E como a gente está falando aqui, né? Como tudo é feito a 4 mãos, né? A própria experiência do paciente, ele vai falando, depois que eu comecei a introduzir o THC junto, eu senti que aqueles sintomas melhoraram muito. E é óbvio que é muito individual, por isso que dificilmente a gente vai ter, né, a receitinha de bolo, vai pegar o Maconhex na farmácia, 3:1, não vai ter. Né? Então a questão é, como, né, a gente vai tratar da pessoa, né, e conseguir encontrar, né, a indicação perfeita nunca vai ser, mas idealmente, né, prescrita para aquela doença, ou para aquele sintoma que a gente está querendo tratar. É artesanal, né, é muito individual, mas daí a gente tem, né, infinitos jeitos de fazer isso, né? Tô tendo experiência fantástica com canabigerol, por exemplo, agora, com pacientes né? Para sono, fantástico, né? Então, eu consigo, por exemplo, tirar os Zolpidem da vida das pessoas, né? Mais do que o CBN é mais famoso, o canabinol é mais famoso por sono. Ele é mais estudado. Mas eu já vi bastante gente falando do CBG também e CBD também, claro. Também. E daí tem a questão do THC ser controverso. Às vezes tem gente que fala que estimulada, tem gente que fala que dá sono. Todo fitocannabinoide, todo fitocannabinoide, sem exceção, ele tem efeito bifásico. Exato. Todos eles. É dose dependente. O mesmo fitocannabinoide pode te sedar ou te estimular. O mesmo fitocannabinoide pode abrir ou diminuir seu apetite. Todos eles funcionam assim. Mas não tem o protocolo. Eu não sei aonde esse efeito vai mudar. E esse é o grande segredo do tratamento. A modulação da dose. A titulação da dose. Esse ponto de virada de um efeito A para um efeito B é diferente em cada paciente. Essa história de protocolo, tem um protocolo muito famoso que se fez para dor crônica com o método Delphi. Pegou vários especialistas do mundo inteiro, foram mais de 40, trabalhavam com dor crônica e se chegou a um protocolo de ação rápida, de ação lenta, um emergencial. Porém, um dos brasileiros, inclusive, que participou desse estudo, que foi o Wellington Breques, ele publicou pouco tempo depois um artigo falando que era impossível chegar a um protocolo. Não tem como. Não tem como. Até os medicamentos de prateleira de farmácia, um antibiótico, que existe uma dosagem fixa, essa dosagem fixa é feita para você poder alavancar o uso, para você poder universalizar esse uso. Mas não é perfeita. Com certeza, muitos pacientes precisariam de mais. Muitos pacientes precisariam de menos dessa dose específica. Mas quando a gente fala de massificar o uso, da gente universalizar o uso do produto, é claro que isso é importante e que isso facilitaria. Mas com a cannabis é muito mais difícil porque essa variação é muito sensível, principalmente quando a gente fala de THC. O THC é 0,5 miligrama a mais ou 0,5 miligrama a menos, já pode fazer muita diferença.
Então a gente não vai chegar nesse ponto. E a questão é, né? O que você deseja usando, né? Mesmo para uma potencial. patologia, você falou do Alzheimer, do Exato. Parkinson. Tem efeitos, tem sintomas neurológicos, tem sintomas motores. O que você quer tratar daquela patologia? Você quer tratar o fim do dia, que o paciente está mais agitado? Você quer que ele durma? Você quer que ele coma melhor? Você só quer cuidar da dor? Então também Quer que ele fique mais disposto durante o dia. É uma medicação que te leva também a enxergar o paciente com cuidado muito maior. Você enxerga o paciente de uma maneira muito mais cuidadosa. Claro que a gente, como médico, deveria sempre, todos nós, fazer isso. Mas não é o que eu aprendi com meus cabelos brancos. Eu venho de uma época de hiperespecialização. Eu fiz medicina, fiz ortopedia, cirurgia de quadril, dentro da cirurgia de quadril, prótese de quadril, então só faltou eu escolher lado direito ou esquerdo para me especializar. E com a cannabis não funciona assim. Você tem que abrir seus horizontes, você tem que enxergar o paciente de uma maneira muito mais universal, muito mais integral. Isso não gera muita confusão, assim, pelo menos a gente sente um pouco em novos prescritores, exatamente, eu escuto isso, tá? Eles falam, primeiro vocês me falam que é um óleo só que tem todo, é um full spectrum, o efeito entourage, então é um full spectrum em diferentes concentrações, mas na prática é quase tudo a mesma coisa, pessoas usando de dia, de noite, para dormir e para acordar. E às vezes vem também uma frente mais específica já de, não, eu tomo o CBG para dormir, o CBN para acordar, o CBN para dormir, o CBD, enfim. Há uma verdade nessa questão de o full spectrum já ajuda em tudo, mas claro que se ele funciona em tudo, poderia ser otimizado, né, que é a tendência dos novos produtos, de acordo com composições específicas. A regulamentação brasileira hoje não ajuda muito no sentido, caso você não esteja falando de importação, né? Quando você vem para os produtos de farmácia, que são, ou mais atende à rede brasileira, por mais que a importação é para o Brasil inteiro, os primeiros produtos de prateleira de massa, o primeiro acesso ao povo, além do SUS, é a farmácia. E não tem essa composição toda, não tem todo esse... Vocês veem uma questão mais regulatória ou o mercado vai chegar lá, não vai chegar lá com a regulação do jeito que está, regulamentação, perdão? Eu acho que tem dois problemas. Tudo bem, tem a regulamentação, mas aí eu vou só falar de uma palavra que você já usou muitas vezes e que me incomoda muito. Prescritor. Eu não gosto da palavra novos prescritores, que é no que o Fábio falou no começo da fala dele. Educação médica. Sim. A pessoa tem que estudar endocannabinologia. Não existe um curso para antibiótico, não existe um curso para antihipertensivo. Como não deveria existir um curso para fitocannabinoide? Eu não quero formar um prescritor. Eu quero formar um médico que conheça o sistema endocannabinoide, que conheça a fisiologia desse sistema, a farmacologia do fitocannabinoide, e ele conhecendo isso, ele não vai ter essa confusão. Ele vai saber já não teve na faculdade, procurar. Né? Já Nenhum médico estudou isso na faculdade. Errado. Isso não é só no Brasil. Em Israel, que é o berço da cannabis medicinal, nenhuma faculdade de medicina em Israel tem dentro da grade curricular o ensino de endocannabinologia. Não existe lá. Então a gente não está falando só do Brasil. Então eu acho que o grande gargalo é o ensino médico. É o médico aprender isso durante os seus 6 anos de formação. A regulamentação, claro, que ela também vai entrar nisso. Como eu falei, eu não consigo tratar dor crônica sem THC. A regulamentação hoje no Brasil, pela 327, permite no máximo 0,2% de THC no produto. Eu não consigo tratar um paciente com dor com essa concentração de THC. E mesmo essa legislação, ela é muito cinzenta. Por que ela é cinzenta? Porque eu tenho na prateleira o Mevatil. Não sei se pode falar o nome do médico, que foi o primeiro medicamento que teve na prateleira, que ele é indicado classicamente para a espasticidade de uma esclerose múltipla. Ele é um medicamento 1 para 1, THC para CBD. Que é exatamente a outra receita, amarela. Amarela. Por alto THC. Exato, aí tem que ser a receita amarela. Então a gente tem, mesmo na nossa legislação, muitos pontos cinzentos que não estão muito bem esclarecidos. E o que a gente tem disponível numa prateleira de farmácia pela 327 é só THC e CBD. Existem alguns full spectrum lá? Sim, existem. Agora, se eu precisar de mais canabinol, canabigerol, canabicromeno, seja o que for, eu não vou ter isso pela 327, pelo menos não até hoje. Eu acho que o processo, né, de
de tornar isso público, entre aspas, né, de acessível, realmente vem da questão educacional, vem da questão política, né, e principalmente tem uma coisa que eu vejo muito, que é lei da oferta e da demanda, né, a partir do momento em que a gente mostrar, né, e que a população acreditar realmente que pode ser um remédio bom, eficaz, que pode ser barato, que a gente pode ter uma medicação muito mais barata do que a gente tem hoje em dia, as coisas andam, tá? Se tem uma coisa que faz ainda o mundo girar, é a lei da oferta e da procura, né? Então, eu vou dar um exemplo em paralelo que a gente viveu. Eu sempre fui um grande defensor da telemedicina, né? Desde quando eu estava na graduação, há 20 anos atrás, fui para a Amazônia, a gente levava um laptop, uma antena de internet e a gente fazia videoconsulta, né? E, obviamente, né, nada era legalizado, o CFM sempre foi contra isso, como o CFM ainda é contra, né, a regulamentação do uso da cannabis. Enfim, precisou vir uma pandemia para que em 2 meses, o que a gente fez em 10 anos, todos os processos para liberação da telemedicina, do teleatendimento, segurança, LGPD, tudo isso, em 2 meses resolvessem, falava, usa e abusa, né? Eu acho que vai acontecer isso quando tiver essa demanda que está reprimida, né? A gente antes conversou um pouco do caso dos autistas, por exemplo, né? A gente tem muita evidência já hoje em dia, né? E o quanto de autista que a gente não consegue tratar de maneira correta, né? Que poderia ter acesso, né, à medicação. Eu penso que se a gente tiver, né, uma porta de entrada, vamos dizer assim, né, a coisa vá, né? É o começo da bola de neve que precisa ter. Como aconteceu com a telemedicina, por exemplo. Eu lembro que meus colegas médicos, todos eram contra, extremamente contra a telemedicina. Falaram, vai acabar com a medicina, o povo vai começar a cobrar R$10 a consulta. Quem vai acabar com a medicina é o médico. Eu sempre falava isso, né? Não é qualquer tipo de atendimento, né? Porque tem o médico bom e tem o médico ruim. Só existem 2 tipos de médico, né? Em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Mas a questão é essa, né? A gente vai precisar criar essa demanda. A demanda, no caso da telemedicina, foi a Covid, né? Eu estou esperando essa demanda para o uso de derivado. Justamente, sabe por quê? Quando a sociedade faz pressão, isso passa. Mas quem trouxe a cannabis para a saúde na medicina moderna foi o paciente. Exato. Não foi o médico. A demanda está até tentando, mas Foi- são muitas travas. Foi inverso. Isso também é um dos motivos de muito médico ter preconceito. Exato. O médico é um bicho muito Mas ele arrogante. até comentou, Muito tem até arrogante. a própria academia ainda tem preconceito. O conselho. O CFM já tentou barrar isso. No ano passado, por demanda popular, não durou uma semana. Exato. Todo mundo Não entrou. durou uma semana. Então, assim, eles podem tentar, mas não é o médico que não vai deixar isso acontecer, é o paciente. Isso era, inclusive, a próxima pergunta até era, e vocês têm visto uma demanda maior de pacientes pedindo? Porque isso não é normal na medicina, a gente chegar no médico pedindo alguma coisa. O advento da internet mudou muito. Eu peguei as 2 fases de atendimento. Eu peguei pacientes em que a gente não tinha computador, não existia computador, não era nem internet. Esse paciente, ele sempre foi muito, vou usar uma palavra ruim, domesticado, tá? O que o médico falava era a lei. Quando o paciente começou a ter acesso a mais informação, começou a se tornar cada vez mais comum o paciente chegar no seu consultório já com opções de tratamento. Ah, Zé Wilson, eu vi que tal prótese é legal, eu quero fazer tal prótese. Então, a informação é uma arma muito... uma arma mesmo, porque uma arma ela pode ser benéfica e pode ser danosa. E o paciente com mais informação, ele muitas vezes traz demandas já para o consultório, ele não espera a sua orientação. Ele vem muitas vezes tirar uma dúvida. Eu quero fazer tratamento A ou B. E quer ver o que você tem para falar sobre esses 2 tratamentos. Mas dificilmente hoje eu recebo um paciente no consultório que já não tem uma ideia do que ele quer.
E com a cannabis a demanda é muito grande. O paciente vem procurando a terapia com fitocannabinoide. Pelo menos no meu caso, Sim. Não sei no teu caso, Fábio. Perfeito, igual, né? E eu acho que é importante, né? Sempre na primeira consulta, eu tento explicar que eu não sou médico e tal prescritor de cannabis, né? Eu sou o médico que vai tratar do paciente, tá? Eu não vou Qualquer terapêutica disponível, eu exatamente. não vou fazer uma forçação de barra para prescrever cannabis, jamais, né? Como qualquer medicação. Então, eu nego muitas vezes, né? Falo, não, você não tem nenhuma indicação de começar, né, o tratamento nem com CBD, nem com THC. Ah, mas meu primo toma, é tão bom para ele, mas para você não, né? Existe isso. É uma minoria ainda, mas existe. Tem uma segunda questão que eu acho que é importante nesse contexto aí. Eu lembrei aqui, né, que a gente tem um curso, né, de medicina centrada no paciente de decisão compartilhada. Que é mais ou menos o que a gente faz na nossa prática diária, né? Sempre dividir com o paciente risco-benefício, né, o que é bom, o que é ruim. E é um pouco do que o José falou, da sensação de antigamente o paciente ser mais domesticado, entre aspas, né? E hoje em dia ele ter mais acesso tanto à informação quanto a experiências, né? E é legal a gente pensar em dois polos, que antigamente, né, a medicina, não estou falando só do médico, a área da saúde, era muito paternalista, no sentido, né, de abraçar o paciente e falar, eu tenho o dom do saber e eu sei o que é melhor para você. Fica aí no seu cantinho e seja paciente, que eu sou o doutor. Exato. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente tem o que a gente fala que é a medicina consumista. Olha que interessante. É exatamente esses termos que eles usam. Né? Então, quando a gente está definindo, né, ou né, tomando uma decisão compartilhada, a gente tem que saber transitar entre a parte paternalista e a parte consumista. A gente não vai ficar em nenhum polo, nem no polo defendendo o paciente, nem no polo não consuma, né? Vamos tentar novas terapias, etc. E achar esse pêndulo, esse equilíbrio é muito difícil, né? É uma arte essa medicina, né, compartilhada. E talvez, né, as experiências, né, que a gente tem seja bem o principal exemplo de como isso funciona hoje em dia. Eu não quero um paciente 100% consumista, no sentido de já chega com a prescrição pronta no consultório. É isso que eu quero. Eu quero isso. Se não for isso, eu vou procurar outro médico. E tem muita gente que faz isso. Sim. Gente que sai muito brava do meu consultório e vai no colega que prescreve. Tá? E o outro lado, que é o paciente que... doutor, eu vou pôr a minha vida nas suas mãos. Né? Então, né, nem é 8, nem 80. Né? E eu acho que esse que é o legal. Né? Que é a parte interessante da gente fazer nessa experiência de tratar pacientes individualmente. Então, a gente tem isso, por exemplo, numa aula de comunicação. Olha que interessante que é. Como é que a gente comunica a decisão compartilhada com pacientes difíceis, por exemplo, né? Você vai dar Nossa, você tem uma demência frontotemporal. Sua expectativa de vida é de 3 a 5 anos. Você vai evoluir com uma demência rápida, com muito sintoma comportamental. Você vai dar trabalho para sua família e você vai morrer engasgado. Né? Interessante, né? Como é que você vai, né, falar tudo isso? Não, eu quero fazer qualquer coisa. Não é verdade? Não, vamos lá. Né? Então, e como é que pesa isso? Né? Ou você não fala nada e fala assim, não, vamos cuidar de você. E as próprias, essa terapêutica, no caso, assim como qualquer uma, tem suas limitações também, né? Então também... Não é uma panaceia, não vai curar todos os males do mundo, tá? Tem contraindicações, tem patologias que não vão ter nenhum benefício com o uso de cannabis. É mais um remédio, Exato. É mais uma arma no nosso arsenal terapêutico. É uma arma mais segura que as outras? Sim, é. É uma arma que tem mais aplicações que as outras? Sim, mas é mais uma. Não é todo paciente que é elegível ao uso de cannabis medicinal. Então, a gente tem que pesar isso. E aí, daqui a pouco eu ainda vou pedir, mas só para vocês irem pensando, para vocês pensarem em um ou dois casos muito emblemáticos. Vocês lembram e que ficou muito claro aquela questão não preciso de um paper para me dizer, eu tô vendo... Tem um que eu lembro, na verdade acho que foi o primeiro ou segundo caso que eu atendi usando cannabis medicinal.
isso deve fazer aproximadamente 7 a 8 anos. Era uma senhora com 82 anos que tinha crises de enxaqueca diárias. Eu sou ortopedista, sim, mas acabei atendendo uma senhora com crises de enxaqueca diárias há mais de 50 anos. Eu ainda não tinha tanto manejo, estava começando a estudar, e mesmo porque há 8 anos a gente não tinha nem muito aonde estudar. Tinha que quebrar a cabeça mesmo, PubMed, internet, viajar para congresso fora do Brasil e realmente ser autodidata na história. E com 3 semanas de tratamento, isso na época até era ainda com óleo artesanal de associação, a gente nem tinha ainda uma 660 estabelecida, 327 nem se pensava ainda em ter na farmácia, e um óleo artesanal, que eu realmente nem sabia exatamente o que tinha naquele óleo, porque não existia nenhum certificado de análise, mas foi assim que eu comecei lá atrás. E essa senhora, depois de 2 semanas, 3 semanas de tratamento, ela se viu livre de crise de enxaqueca. E ela voltou no consultório chorando. Chorando. E eu me assustei, porque nem eu estava convencido de todo o benefício que a gente podia tirar de tratamento medicinal com cannabis. Esse caso me marcou muito. E um segundo caso também, o Vinícius do BBB, ele é um atleta paralímpico. Ele é atleta paralímpico, ele é recordista mundial dos 100 metros na categoria dele. Foi para a Olimpíada em Tóquio. Já foi para a Olimpíada em Tóquio usando o CBD, que foi a primeira Olimpíada em que a UADA retirou o canabidiol das substâncias proibidas, saiu da lista de substâncias proibidas. E por que ele usava o canabidiol? Porque ele tinha dor fantasma. E nada conseguiu tirar a dor fantasma dele. E o canabidiol conseguiu. Então esses 2 casos que eu me lembro muito especificamente, foram desfechos muito importantes, da senhora de 83 anos, e ele que conseguiu ser o recordista mundial, tem uma medalha de prata olímpica, e conseguiu resolver o problema da dor fantasma com o canabidiol. E só terminando, daí o Dr. Fábio já fala também, é a questão da UADA. Como que está hoje? O pessoal às vezes confunde a questão do THC, claro. Do canabidiol e ainda do fato da meia-vida relativamente rápida. 2016, pode ter um tratamento para dor com THC e daí... 2016, eles reviram os protocolos de antidoping e só o canabidiol foi retirado da lista de substâncias proibidas. O THC continua sendo uma substância proibida durante período de competição. O período de competição para a UADA é das 11h59 da noite do dia anterior até após a competição. Porém, que é dosado, são metabólitos das substâncias, na urina normalmente, tá? E o THC é proibido. Existe uma dosagem mínima que pode aparecer na urina, tá? E é do metabólito, não é o delta 9 que aparece. Vai ser o 11-hidroxi-THC que vai ser medido na urina. Qual que é o problema? Os outros fitocannabinoides, não existe uma legislação específica pela UADA. Se a gente pegar o CBN, está muito em voga hoje em dia, tem muita gente usando CBN para dormir. O que é o CBN? O CBN é o THC velho. A oxidação do THC vai criar o canabinol, o CBN. Só que quando ele é excretado na urina, ele pode produzir o mesmo metabólito. Então um atleta usando o CBN olhou na lista da UADA e falou, não tem problema, o CBN não está aqui, usa CBN, porém o metabólito que vai ser dosado é o mesmo do THC. Então existem essas nuances muito delicadas para o atleta que se submete a um antidoping. E o outro problema para esse tipo de atleta é contaminação de produto. Quando a gente fala de um derivado de cannabis, um óleo full spectrum, que venha dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é grau alimentício, controle de qualidade, não é um grau farmacêutico, não é o FDA que regula. Então esse controle não é tão rígido. Eu já tive caso pessoal de atleta de nível olímpico usando CBD full spectrum e positivou no antidoping. Eu mandei retestar o produto no Brasil e ao invés do 0,3% que estava escrito, era 2,8 ou 2,9 de THC que estava lá, quase 10 vezes superior. E ele pegou um gancho de 2 anos por causa disso. Então, quando a gente fala de atleta de alta performance, principalmente o profissional, tem que tomar muito cuidado. Depende disso, o cuidado tem que ser muito grande. Tem os produtos com CBD isolado, né? Para esse tipo de atleta, eu uso isolado. Nem o broad spectrum eu acabo confiando, porque é a vida dele que está em jogo. Mas como você comentou sobre a dor, por exemplo, e um atleta que precisa do THC, aí ele tem uma segurança de parar com antecedência? Sim. Ou não é nem assim seria existe, seguro? Existe essa segurança de tempo, porém é um período grande.
eu preciso aí de pelo menos 3 meses de washout do paciente atleta sem estar usando o THC para poder garantir que isso não vai aparecer no exame antidoping. Então, quando a gente fala de um atleta que tem que ser submetido ao antidoping, o cuidado tem que ser muito redobrado. Realmente aí a gente tem que pensar 2 vezes se a gente vai usar um THC ou mesmo um CBN ou outro fitocannabinoide que não seja um CBD isolado, tá? Mas mesmo assim, se a gente está falando da WADA, não é todo esporte que se submete ao WADA. A WADA é a maior agência antidoping, é a que controla os Jogos Olímpicos. Porém, se a gente pegar a Liga de Beisebol nos Estados Unidos, ela permite o THC. Sim. A NBA Acho que o permite o MMA THC. liberou, né? A NBA, MMA, exato. o próprio UFC, permite o uso de THC. Foi feita uma meta-análise na Inglaterra que pegou mais ou menos 40 mil atletas profissionais de rugby. Desses 40 mil atletas, mais de 20% usavam algum derivado de cannabis medicinalmente. Tá? É um volume muito grande. Então, quando a gente fala de antidoping, depende muito de qual é a agência antidoping que o atleta será submetido para poder saber o que ele pode usar ou não. Eu fiquei com uma curiosidade agora também. Para esses atletas de alta performance que vão, né, ser submetidos a algum teste da WADA, por exemplo, vocês costumam fazer aqueles pré-testes antes de mandar o atleta para lá? E além de fazer o pré-teste, a gente tem que saber como vai ser feito esse exame antidoping. Sim. A urina é uma coisa. Se for pelo, cabelo, é outra. Se o teste for ser feito num pelo, tem no que saber cabelo, a metodologia que são vai quase ser 6 feito, meses de washout que a gente precisa para ter certeza. Entendi. E na urina é um pouco mais rápido. Então sim, a gente faz pré-teste, tá? Esses 3 meses que a gente encontrou, é muito anedótico, até o que eu tô falando, tá? Não é certeza, porque é dose dependente, velocidade de metabolismo do fitocannabinoide varia de paciente para paciente, mas foi uma média que eu encontrei, e mesmo assim a gente pré-testa antes de soltar o atleta para fazer um antidoping, porque ele corre esse risco, sim, tá? Corre esse risco. Interessante. Doutor Fábio, alguns casos, ou um ou outro, enfim, alguma coisa que... Tem muitos casos, né, que passou na cabeça quando você falou. Foi da mãe de um colega, psiquiatra. Comecei a cuidar, uma nonagenária, 99 anos, com uma doença de Alzheimer avançada, que já tomava todos os remédios do mundo. Era um psiquiatra que estudava demência, inclusive. É difícil, né? Então já tinha aquele peso maior de tratar a mãe e com uma condição já ruim. E eu tô falando que foi um grande desafio para mim e foi muito bom o resultado, tá? Então, como em qualquer tratamento geriátrico, eu comecei com, né, também, igual você lá no começo, né, com óleo de... Eu nem sabia o que tinha lá dentro, realmente, né? Start slow and go slow. Start slow, go slow, que but go. ainda é um mantra válido, mesmo sabendo o que está dentro do óleo, a gente ainda usa esse protocolo. E a gente foi devagarzinho. Ela foi uma daquelas respondedoras excelentes, não foi nem ótimas, né? Uma dose pequena de CBD, uma dose mínima de THC. Eu consegui ir desmamando. Ela usava 6 ou 7 remédios, né? Ficava praticamente chumbado o dia inteiro. E ela deu uma virada, assim, na vida dela, que parecia que ela era, né, uma outra paciente. E o filho, um psiquiatra, um médico que, cara, ele falava assim, nossa, eu já vi de tudo, menos isso, né? Então, e a questão não foi só essa virada, né, de conseguir desprescrever, de tirar remédio ruim, tirar benzo, tirar neuroléptico, tirar antidepressivo, tirar memantina, donepezila, né, um monte de veneno, né? A questão foi que ela continuou vivendo bem durante mais 5 anos. Ela faleceu com 104 anos. Eu consegui acompanhar ela durante 5 anos, sem remédio e com uma qualidade de vida ótima. Ótima no sentido de que ela conseguia sair de casa. Ela voltou a ir ao shopping para tomar o café da tarde que ela gostava. 104 anos, o teu caso ganhou. É muito mais legal. Muito mais legal. E eu acho que são essas as pequenas vitórias, né? Eu sempre falo nas aulas, assim, né? Lembrar de caso emblemático é sempre legal, né?
mas é muito anedótico, né? Cada um tem a sua casa, né? O seu caos, né? Mas o legal é você tentar perceber, né? De uma maneira geral, onde você tá fazendo diferença ali, né? Então, esse caso acho que me trouxe muita segurança, no sentido de que fala, poxa, sabe, eu consegui, né, mudar a qualidade de vida de uma senhora que já tinha tentado absolutamente de tudo. Então, foi uma ótima alternativa, entre aspas, né? Porque não tinha mais o É o que você falou no começo, o que importa é como ela tá se Exato. sentindo. Né? Tem muito. Já era um uso compassivo, Já não tinha era. alternativa. E a questão de você perceber que você não melhorou só o paciente, né? E eu acho que né, quando você percebe que você melhora a casa, quando você melhora o ambiente, né? Eu me sentia bem fazendo aquela consulta, só pra você ter ideia. A cannabis me fazia bem. Não, isso é eu muito tratando legal. ela. Quando você fala de uma neurodegenerativa, de um autismo, de uma epilepsia, você não trata o paciente. Exato. É Você o trata a oposto de família dar inteira. aquela notícia que você estava comentando, que nem Exato. sabe como dar. Aqui é o oposto, né? Você vê. Você trata a família inteira. E, cara, era Melhora a vida de positivo. todo mundo. né? Eu acho que essa é a lição que eu tiro de positivo ali, sabe? Legal. E vocês têm uma última palavra, um conselho para quem está começando, entrando aí com essa terapêutica dos médicos? Eu tenho um conselho. Cuidado onde você vai buscar informação, tá? Checa a fonte. Procura pessoas já estabelecidas nesse mercado. Hoje você vai ter centenas de opção de cursos de prescrição. Mas Fujam disso. Tem que estudar, tem que se aprofundar. Porque senão você vai ter um remédio muito bom na mão, mas você vai queimar essa terapia. Procura informação de qualidade. Já existe. Não é tanto, a grande maioria ainda é duvidoso. Mas procura a fonte. Vai procurar dentro de universidades renomadas. Se você pegar a própria USP em Ribeirão Preto, tem um núcleo exclusivo para estudo de cannabis. Dentro da Faculdade de Medicina do ABC, a gente tem a Associação Pan-Americana, lá dentro, que está estudando isso diariamente. Então procura uma instituição renomada. Cheque a fonte do que você está colhendo. Não vá em qualquer lugar aprender isso. Não acredite que em um curso de 8 horas você vai sair sabendo usar cannabis medicinal. Isso é um primeiro passo. Mas quando você aprender, você vai ver que é uma arma para você extremamente eficaz, extremamente segura. Você vai conseguir utilizar isso para diversas patologias, com resultados que você vai ter um caos novo por semana para contar. Exatamente. E eu acredito muito, igual, vou voltar ao que eu falei no começo na educação, né? Todo mundo quer o atalho, né? Todo mundo quer o caminho fácil. Hoje em dia, se você abrir o Instagram, se você abrir qualquer coisa, você vai achar 300 mil pessoas falando de cannabis, vendendo curso, vendendo material, né? A questão é aquilo não serve para educação. Como é que a gente aprendeu? Né? A gente precisa revisitar, né? A gente aprendeu lendo livros, sentando, com a curiosidade, indo atrás, né? Testando e sempre com alguém por perto, né? Não é um caminho solo, você querer desbravar e falar, não, vou fazer tudo sozinho porque eu ouvi alguém fazendo desse jeito e vai dar certo. Então a chance de dar errado é gigantesca dessa forma, né? Eu conheço muita gente que foi pro caminho errado, né? Então a educação ainda acredito que é o ponto fundamental. A segunda coisa eu acho que é isso, é tirar, né, essa carapuça, essa proteção que todo mundo tem, que eu acho que é igual eu falei do começo do opioide, né? Todo mundo ainda tem medo de usar cannabis, né? Por vários motivos. Por associação com o uso, né, recreativo, pelo, né, o foco de ser um entorpecente, entre aspas, enfim. Se a gente tira esse véu, né, que está na nossa frente, a gente vê realmente as possibilidades, eu creio que a gente vai começar a usar com muito mais segurança, por exemplo, do que remédio que a gente usa do dia a dia, tipo quetiapina. No congresso de geriatria que a gente organizou e vocês estavam lá,
Só para você ter ideia, né? O tema que eles mais pediram para a gente discutir era o uso de cannabis, né? E no mesmo congresso eu vejo o maior número de laboratórios dando neuroléptico para os pacientes, né? É meio um contrassenso. A gente até parou e falou assim, nossa, a gente vai ter que fazer uma reunião antes para saber o que vai entrar ou não de patrocínio em congresso de geriatria, porque é muito sensível essa questão no mercado. Né? Hoje em dia tem Zolpidem, tô falando marca, não podia falar, enfim, mas sublingual, né? Se o cara abusa já com comprimido, tem gente que toma 20, 30, 40 comprimidos de Zolpidem por dia, imagina com um sprayzinho na boca, né? E a Anvisa liberou, sem estudo nenhum. Né? E por que com a gente é tão restrito, né? Por que eu não consigo fazer estudo? Né? Eu tô dentro da Faculdade de Medicina da USP, tenho um ambulatório dentro do Hospital das Clínicas, e eu tenho uma dificuldade tremenda para fazer estudo lá dentro, né? Isso é uma barreira que a gente quebrou. Vai começar agora em junho, dentro da Faculdade de Medicina da ABC, o ambulatório de endocrinologia, para diversas patologias. Então lá dentro vai ter o atendimento, vai ter o estudo. A gente quer começar lá também dentro. lá, agora dentro da USP também. Não, é importante. Então é isso, acho que a gente tem que desbravar mesmo, né? É o caminho, né? Exato, não pode ter medo, aquele medo paralisante, né? Medo é sempre bom, né? Pra você não fazer nada de errado, mas você não pode paralisar. Eu vejo que muita gente paralisa na frente, né, do uso da cannabis. Você deve ter muitos colegas que têm medo de prescrever. Tem, diversos. Conheço alguns que acreditam, viram os bons resultados, mas têm receio. Apesar da gente explicar, mostrar as resoluções da Anvisa, do próprio CFM, que não é totalmente favorável, mas existe essa segurança. O médico pode prescrever cannabis. Hoje, para qualquer patologia, o médico tem essa liberdade de poder escolher o que ele acha melhor para o paciente. E lembre-se que médico, né, prescrever é um ato médico, você é responsável pelo seu ato, seja para o bem, seja para o mal, né? Então a responsabilidade é da nossa profissão, é inata. Por isso, se você for fazer qualquer tipo, né, de prescrição, desde a dipirona para morfina, para metadona, para cannabis, para CBD, para THC, para CBG, para CBN, o que você quiser, você tem que ter a sua responsabilidade. Se você não sabe, eu não sei operar quadril, eu não vou operar quadril, né? Isso acontece hoje em dia também, é um detalhe interessante. Como existe uma escassez de médicos que entendem do assunto, acaba acontecendo um fenômeno diferente. Já chegou no meu consultório mãe com criança no espectro autista. Hoje em dia é até chato, a gente não fala mais em tratar o autismo, isso já não se enxerga mais de uma maneira correta, sim, tá? Mas é só um detalhe para eu ajudar a criança com autismo. Eu olhei para a mãe e falei assim, mas minha querida, eu sou ortopedista. Não, mas o senhor trabalha com isso, me indicaram e tal. Sim, mas o seu filho precisa de um acompanhamento psiquiátrico, neurológico. Eu posso te indicar um colega que vai acompanhar. Isso acontece com muita frequência hoje. O médico começar a atender de A a Z. Vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Isso é um cuidado muito grande que os colegas têm que ter também, porque a procura vai haver. Essa demanda vai aparecer. De patologias totalmente fora da tua especialidade, te procurando já com o intuito de usar um canabinoide. E isso também vai muito da nossa responsabilidade de saber o nosso limite e respeitar ele para não dar armas para que falem contra uma coisa tão bonita quanto o canabinoide. Porque tratamentos deem errado. Exato, é queimar uma opção terapêutica tão bonita e está acontecendo. Isso está acontecendo com frequência. Agradeço muito a presença dos dois de novo, uma honra. E a gente encerra por aqui. Obrigado e até o próximo. Obrigado. Obrigado, valeu. Muito legal.